Hoje eu não começo essa oração falando do problema. Hoje eu não começo falando da luta, nem do medo, nem da tempestade. Hoje eu começo lembrando de uma verdade simples, mas que muda tudo quando desce do entendimento para o coração. Eu não estou sozinho. Talvez você tenha passado o dia inteiro rodeado de pessoas e ainda assim se sentiu só. Talvez o silêncio da noite tenha chegado e junto com ele vieram pensamentos, lembranças, inseguranças. Por isso, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar com carinho, sem pressa. Permanece comigo até o final dessa oração, não como quem busca uma resposta rápida, mas como quem decide descansar alguns minutos na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti, do jeito que estamos, sem força fingida, sem palavras ensaiadas. E é à luz da Tua palavra que eu me lembro do que Jesus disse em João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Pai, essa palavra é profunda demais, porque ela não diz apenas que o Senhor está conosco, ela diz que o Senhor está em nós. Isso muda completamente a forma como eu enxergo a minha caminhada, porque mesmo quando ninguém vê a minha luta, o Senhor está dentro de mim. Mesmo quando eu não sei explicar o que sinto, o Teu Espírito conhece cada detalhe. Senhor, quantas vezes eu vivi como se estivesse sozinho, tomando decisões com medo, carregando pesos em silêncio, enfrentando batalhas internas sem pedir ajuda. Mas hoje, pela Tua palavra, eu sou lembrado de que o Teu Espírito habita em mim, não como visitante, não por um momento apenas, mas para sempre. Espírito Santo, Tu não és distante, Tu não és ausente, Tu não és indiferente à minha dor. Tu estás em mim quando eu acordo, Tu estás em mim quando o dia pesa, Tu estás em mim quando a fé parece pequena. Aleluia! Glória a Deus, que não nos deixa caminhar sozinhos. Eu confesso, Pai, que muitas vezes eu procurei segurança em outras coisas. Procurei respostas fora, quando a Tua presença já estava dentro. Hoje eu escolho parar, respirar e reconhecer: Deus habita em mim. E se o Senhor habita em mim, eu não preciso enfrentar tudo sozinho. Eu não preciso carregar tudo no meu peito. Eu não preciso viver com medo do amanhã. Com essa verdade aquecendo o meu coração, eu sigo nessa oração, confiando que o Senhor ainda vai falar, ainda vai tocar, ainda vai trazer descanso. Senhor nosso Deus, quando eu paro para pensar que o Teu Espírito habita em mim, algo começa a mudar por dentro, porque eu percebo que a solidão não é mais um lugar definitivo, é apenas um sentimento passageiro. Ela não define a minha realidade espiritual. Às vezes, Pai, eu me senti abandonado não porque o Senhor se afastou, mas porque eu me distraí da Tua presença. Eu deixei o barulho de fora falar mais alto do que a verdade que mora dentro de mim. Quantas vezes eu procurei respostas correndo, tentando resolver tudo com a minha própria força, quando o Senhor já estava em mim, esperando apenas que eu parasse e ouvisse. Espírito Santo, me ensina a perceber a Tua presença nos detalhes simples do dia, no silêncio, na pausa, no momento em que eu respiro fundo e lembro que não estou sozinho. Eu reconheço, Pai, que nem sempre eu sinto essa presença de forma clara. Às vezes a fé parece pequena, às vezes a mente está confusa, às vezes o coração está cansado demais para sentir. Mas hoje eu aprendo algo importante. A Tua presença não depende do que eu sinto, ela depende da Tua promessa. E a Tua promessa é fiel. Mesmo quando eu me sinto fraco, o Senhor continua em mim. Mesmo quando eu erro, o Senhor não vai embora. Mesmo quando eu me calo, o Senhor continua falando com amor. Aleluia! Glória a Deus, que permanece quando todos se vão. Senhor, ajuda-me a viver de dentro para fora, não guiado apenas pelas circunstâncias,
mas pela tua presença que habita em mim. Que eu não tome decisões movido pelo medo, mas pela confiança de que o Senhor está comigo. Que eu não caminhe apressado, mas atento à tua direção. Eu entrego agora, Pai, os momentos em que me senti sozinho, as situações em que achei que ninguém me entendia, as noites em que chorei em silêncio. Nada disso passou despercebido. O Senhor estava lá, o Senhor está aqui, o Senhor continua em mim. E essa verdade começa a trazer paz, não uma paz barulhenta, mas uma paz firme, que sustenta. Com o coração um pouco mais aquecido, eu sigo nessa oração, confiando que ainda há mais descanso vindo de Ti. Senhor nosso Deus, quando eu paro para pensar que o Teu Espírito habita em mim, algo começa a mudar por dentro, porque eu percebo que a solidão não é mais um lugar definitivo, é apenas um sentimento passageiro. Ela não define a minha realidade espiritual. Às vezes, Pai, eu me senti abandonado não porque o Senhor se afastou, mas porque eu me distraí da Tua presença. Eu deixei o barulho de fora falar mais alto do que a verdade que mora dentro de mim. Quantas vezes eu procurei respostas correndo, tentando resolver tudo com a minha própria força, quando o Senhor já estava em mim, esperando apenas que eu parasse e ouvisse. Espírito Santo, me ensina a perceber a Tua presença nos detalhes simples do dia, no silêncio, na pausa, no momento em que eu respiro fundo e lembro que não estou sozinho. Eu reconheço, Pai, que nem sempre eu sinto essa presença de forma clara. Às vezes, a fé parece pequena. Às vezes, a mente está confusa. Às vezes, o coração está cansado demais para sentir. Mas hoje, eu aprendo algo importante. A Tua presença não depende do que eu sinto. Ela depende da Tua promessa. E a Tua promessa é fiel. Mesmo quando eu me sinto fraco, o Senhor continua em mim. Mesmo quando eu erro, o Senhor não vai embora. Mesmo quando eu me calo, o Senhor continua falando com amor. Aleluia! Glória a Deus, que permanece quando todos se vão. Senhor, ajuda-me a viver de dentro para fora, não guiado apenas pelas circunstâncias, mas pela Tua presença que habita em mim. Que eu não tome decisões movido pelo medo, mas pela confiança de que o Senhor está comigo. Que eu não caminhe apressado, mas atento à Tua direção. Eu entrego agora, Pai, os momentos em que me senti sozinho, as situações em que achei que ninguém me entendia, as noites em que chorei em silêncio. Nada disso passou despercebido. O Senhor estava lá. O Senhor está aqui. O Senhor continua em mim. E essa verdade começa a trazer paz. Não uma paz barulhenta, mas uma paz firme, que sustenta. Com o coração um pouco mais aquecido, eu sigo nessa oração, confiando que ainda há mais descanso vindo de Ti. Senhor nosso Deus, depois de lembrar que o Teu Espírito habita em mim, depois de reconhecer que o Senhor me vê mesmo quando eu estou em luta, eu chego a este momento final com o coração mais quieto. Eu percebo, Pai, que não preciso provar nada para ninguém. Não preciso ser forte o tempo todo. Não preciso carregar sozinho o peso dos meus dias, porque se o Senhor habita em mim, eu nunca estou vazio. Eu nunca estou abandonado. Eu nunca estou caminhando sem companhia. E a Tua palavra confirma isso quando diz, em Romanos 8:10, mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Pai, essa verdade me traz descanso. Cristo vive em mim. A vida de Deus pulsa dentro de mim, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a mente está sobrecarregada. Isso significa que eu posso deitar em paz. Significa que eu posso seguir o dia sem carregar o medo de estar sozinho. Significa que, mesmo quando tudo parece silencioso, o Senhor continua agindo dentro de mim. Espírito Santo, me ajuda a lembrar dessa verdade nos momentos em que o desânimo tentar se aproximar, quando a solidão bater a porta, quando a fé parecer pequena, que eu não me esqueça, Deus habita em mim, e se alguém estiver orando comigo agora, que essa mesma certeza alcance esse coração, que essa pessoa sinta
Não um arrepio, mas uma paz profunda, firme, verdadeira. Se fizer sentido para você, deixa um amém aí, como quem concorda em silêncio com Deus. E se lembrar de alguém que anda se sentindo sozinho, compartilha essa oração. Aqui, a gente caminha junto, sem pressa, na presença do Senhor. Agora, com reverência e simplicidade, eu oro como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Que a presença de Deus em você te lembre todos os dias que você não está sozinho. Descansa. Segue em paz. Deus habita em você. Glória a Deus.